Olá pessoal, estamos aqui juntos, começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou aguardando a sua chegada por aqui. Hoje nós vamos tratar do capítulo 29 de Gênesis. Estamos avançando aí com o livro de Gênesis, hein? Então estou aguardando você chegar por aqui para a gente dar início à nossa live de hoje. Olha aí, o primeiro a entrar hoje foi o Marcos Miraca. Bem-vindo, Marcos. E aí, Marcos, já está em João Pessoa de novo ou não? Continua no sul. Olá, Arlindo, bem-vindo. Vamos lá, a nossa live hoje é baseada no capítulo 29 de Gênesis. Vamos hoje conhecer a Raquel e a Lia. Aí tem aquela piadinha infame, né? Quem é o primeiro homem analfabeto da Bíblia, vocês sabem ou não? Aquelas piadinhas infames, né? Quem é o primeiro homem analfabeto da Bíblia? É o Jacó, porque ele amava Raquel e não Lia. Ha, 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 ha. E aí, Arlindo, já falei com a Arlindo. Olá, Yoko, bem-vinda. Olá, Norma. Olá, Ana Kelly, bem-vinda, juntamente com as meninas também. Ô louco, Marcos, você tá aí em Super Camp até o final de fevereiro? Rapaz, que é isso? Você mudou pra aí? Você tá fazendo reforma aí no Surf Camp ou tá aprendendo a surfar? Olá, Arnaldo, bem-vindo também. Adriana chegou por aqui. Fabiana Guzmão está com a gente de novo. Sônia Chiurco e Zé Chiurco entrando por aqui. Fazendo reformas aí. Muito bem, Marcos, que legal. A gente vai se ver então, se você vai ficar até o final de fevereiro. A gente vai ter o Bootcamp da Escola de Jesus aí em dezembro, agora no final do ano, a partir do dia 28. Então a gente vai se encontrar aí. Marissa, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Então, se vocês estão entrando aí, estão participando pela primeira vez dessa live do Eu, Você, a Bíblia, ela é uma live de estudo bíblico, ok? A gente está estudando o livro de Gênesis juntos e você tem acesso a todas as lives anteriores de Gênesis aqui no meu canal. No meu canal não, desculpa, eu estou pensando no YouTube, aqui na minha conta do Instagram. Antes, as que você não tiver aqui, você tem no Instagram da igreja que eu sou pastor, @cpvinhedo, ok? Lá você pode encontrar as demais lives, ou então entrando no meu canal, agora sim no YouTube, plataforma do Reino, ok? Joia, Marcos, a gente vai se ver aí então. Tá, filho, vai com Deus, Deus abençoe. Oi, Arnaldo. E aí, Arnaldo, preparado e animado para domingo, o retorno dos nossos encontros em Jundiaí? Você que é da nossa região aqui, ó, nossos encontros presenciais em Jundiaí retornam nesse domingo, ok? 19 horas, Hotel Serra de Jundiaí, só aparecer por lá. Olá, Priscila, bem-vinda também. Genaíne, com o João, bem-vindos. Pegou máscara? Ok. Vamos lá, pessoal. Vou dar mais um minutinho aqui, beleza? Vamos esperar só mais um minuto aí, a gente ora e vamos começar no capítulo 29 hoje. Capítulo 29 é uma trama de amor. Olá, Maria Bia Guzmão, é isso. Bem-vinda. Teve ontem com a gente, né, pela primeira vez. Retornou hoje, sogra da Fabiana. Muito bem-vinda, viu? Carmen Silvia, bem-vinda também. Mas é assim para enxergar melhor aqui quem está entrando, quem está escrito aqui.
Olá, Ana Souza, chegando por aqui também, bem-vinda. Aí o meu querido amigo reverendo Gustavo. Fala aí, meu irmão, muito bom ter você aqui com a gente. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, o Senhor, nessa live. Mais uma vez, obrigado pela tecnologia que nos favorece no uso, Senhor Deus, da mesma para a divulgação da Tua Palavra, para o conhecimento da Tua Palavra. Senhor, nós queremos reconhecer aqui a nossa total necessidade de Ti. Muito obrigado pela Sua misericórdia, pelo Seu amor. Obrigado porque a Tua Palavra nos mostra que o Senhor não lida conosco concernente às realidades da queda, mas o Senhor lida conosco a partir da aliança e da promessa que o Senhor tem garantida a nós por intermédio de Jesus, o Teu Filho amado. Pedimos, ó Deus, que assim como Jesus disse aos seus primeiros seguidores, que a palavra possa estar nos purificando, possa estar nos limpando, Senhor, e moldando, ó Deus amado, a nossa mente, o nosso coração, a mente e o coração de Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Ok, quem mais entrou por aqui enquanto eu estava orando? O Ian e a Ivanilda. Muito bem-vindos, ok? Então vamos lá, gente. Abriu aí sua Bíblia já? Gênesis capítulo 29. Lembrando vocês que a nossa live de sexta-feira é uma live de perguntas e respostas, ok? A respeito daquilo que a gente vai estudando, vai vendo aqui, aquilo que eu vou comentando ao longo da semana nos capítulos de Gênesis. Então você, se tiver qualquer dúvida, pode tomar nota e na live de sexta-feira você pode fazer as suas perguntas que a gente vai tentar responder, ok? Ou pode ser também algum tema, algum texto que a gente tenha tratado que você queira que eu aprofunde um pouco mais ou que eu retome. Então na sexta-feira é a chance da gente fazer isso, tá bom? Olá, Simone, bem-vinda. Muito bem, vamos lá. Então o Jacó, ele foge lá da terra que ele vive com os seus pais, né, em Canaã, por causa de toda aquela confusão que é criada em torno da bênção da primogenitura que ele recebe no lugar de Jacó, de Isaac, né, no lugar de Esaú. E o Esaú fica muito bravo e quer então matá-lo, né? E aí o Jacó segue a orientação da sua mãe, que ela deveria ir para a terra dela, né? Para fugir da ira de Esaú. Ela consegue convencer o Isaac a respeito disso. E o Isaac concorda então em enviar Jacó, e Jacó vai para lá. E o capítulo 29 começa nos falando então da chegada de Jacó ali na região da Mesopotâmia, que era onde a família da Rebeca morava, não é? A gente tem nessa caminhada, nessa viagem de Jacó, o primeiro encontro de Jacó com o Senhor. Ele tem um sonho onde ele vê uma escada ligando o céu à terra. Esse é um sonho profético que fala, na verdade, a respeito de quem Jesus e aquilo que ele iria realizar, o que ele realizou, trazendo a conexão das realidades do céu com a terra novamente, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, abrindo então as realidades do reino de Deus que ele trouxe e que nós vamos experimentar plenamente no futuro para o nosso presente, para o nosso dia a dia. Jacó então tem esse sonho, ele tem essa revelação e esse é o primeiro encontro pessoal, né? O primeiro contato pessoal de Jacó com Deus, ou de Deus com Jacó. E aí Jacó termina fazendo um voto, né, a Deus, onde ele diz que se Deus o favorecer em todos os âmbitos da sua vida, então ele daria o privilégio de Deus ser o Deus dele, e ele daria como uma expressão de louvor, né, a Deus, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus desse para ele. Essa é a segunda vez que aparece o conceito então de 10ª parte, o conceito de dízimo, né, na Bíblia. A gente vê que ambos estão bem antes da lei de Moisés. Então, como eu falei quando eu tratei disso com Abraão e Melquisedeque, o dízimo não é algo do Antigo Testamento no sentido de ser da lei. Ele é do Antigo Testamento, mas ele é de uma realidade antes da lei de Moisés. Então, na verdade,
o contexto que estabelece essa disposição do nosso coração de adorar a Deus com os recursos que a gente recebe dele, vem de um coração generoso de Abraão, né, num contexto da nova aliança, quando Melquisedeque se encontra com ele trazendo pão e vinho. E a segunda vez que aparece é dentro desse contexto onde Jacó ele tenta, né, manipular Deus, né? E infelizmente a gente vê em muitas igrejas hoje em dia, muitos pastores e líderes hoje em dia tentando convencer as pessoas que elas precisam ser dizimistas e ofertantes dentro dessa mentalidade de Jacó, né? De dizer, se Deus me abençoar, eu vou ser fiel, né? E eu vou dar o privilégio dele ser meu Deus. Mas essa não é a premissa, né, da generosidade ou da contribuição que nós aprendemos com o patriarca Abraão, né? Nós somos, pela fé, herdeiros de Abraão através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas o contexto aqui é esse de Jacó, ele demonstrar esse coração dele, que é um coração interesseiro, né? Ele vê que Deus é real e a partir desse momento ele entende que seria muito bom ter o favor de Deus para com ele, e ele acha que se ele faz esse voto ele vai convencer Deus de ser favorável com ele, e ele vai demonstrar para Deus a sua fidelidade se Deus primeiro for fiel com ele. O que é interessante é que Deus ele não entra em discussão aqui com Jacó, ele não joga um raio na cabeça de Jacó, ao contrário, a gente vai vendo que Deus ele vai trabalhando, né, no contexto da vida de Jacó, e ele vai se revelando a Jacó, abençoando Jacó e transformando quem Jacó é. Então isso tudo começa com Deus apresentando para Jacó o tio dele, chamado Labão, que era muitas vezes pior que o Jacó. Então vamos olhar aí para o capítulo 29 e você vai ver, eu vou ler a primeira parte que diz assim: então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumavam dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniram ali, os seus rebanhos então rolavam a pedra sobre o poço, davam as águas às ovelhas, em seguida rolavam a pedra e tapavam o poço de novo. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. Harã era a terra então dos parentes de Jacó, do Labão, irmão de Rebeca, ok? E ele prosseguiu indagando: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais: ele vai bem? Ao que responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. E Jacó ponderou: mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que retire a pedra que tampa a boca do poço, só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se e retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã Labão, correu ao seu encontro, apertou entre seus braços, cobriu-o de beijo e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então aqui inicia-se o texto de Gênesis 29 com, como vocês viram, o Jacó chegando na Mesopotâmia, chegando em Harã e tendo esse encontro então com a sua prima, né? Raquel era prima dele, era filha de Labão, e Jacó era filho então de Rebeca, né? Então eles eram primos, e ele tem um encontro com Rebeca, como vocês viram, com Raquel, como vocês viram aqui, ela era pastora, e eles tinham lá essa questão da água, né? Isso aqui é interessante porque o texto mostra que eles reuniam todos os rebanhos juntos, primeiros, para tirarem a pedra que tapava o poço uma única vez.
Eles não queriam ficar repetindo o trabalho. Talvez isso se desse porque tinham mulheres que eram pastoras, como Raquel, e talvez as mulheres não conseguissem fazer isso. O fato é que a maneira que eles faziam a coisa fazia com que eles perdessem bastante tempo parado com as ovelhas, deixando as ovelhas sem pastarem, né? Porque eles tinham que esperar o pessoal chegar. O Jacó está por ali, a Raquel chega e ele então vai, ele sozinho tira a pedra do poço, dá de beber para o rebanho do tio, e aí ele se apresenta para Raquel. E quando a Raquel fica sabendo que ele é primo, né, filho da Rebeca, que era irmã do seu pai, né, a sua tia, ela vai lá, conta para Labão, e o Labão então vai receber o Jacó na sua casa, e o texto termina dizendo que ele fica na casa de Labão um mês inteiro. Então aí praticamente o texto apenas apresenta para a gente essa introdução. O que vem a seguir agora é que é importante para a gente, né? O texto então continua dizendo: então Labão propôs a Jacó, depois de um mês que ele estava lá, então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma, diz-me qual deve ser o seu salário. Então o primeiro ponto é que o Jacó ele ficou um mês lá na casa do Labão, mas ele não ficou sem fazer nada, porque o Labão diz no verso 15, né, você vai ficar aqui me servindo só porque é meu parente sem receber nada? Então o Labão entende que deveria pagar alguma coisa para Jacó, o que significa que Jacó estava trabalhando, estava servindo o Labão, né? Não estava apenas ali porque era parente folgando, né? Ele estava, tanto que o Labão fica constrangido e ele entende que ele precisaria dar alguma coisa para Jacó. E aí o texto vai nos apresentar então de forma melhor as duas filhas de Labão. Diz o texto assim: ora, Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, algumas traduções trazem embaçados, algumas traduções trazem vesgo, né? Mas o fato é que, na verdade, o texto fala sobre a Lia não ter a beleza física, né, que a Raquel tinha. Então os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Então o contraste do texto aqui é de fato entre Lia ser uma pessoa de um espírito meigo, ok? Ela tinha uma postura de coração meiga, embora ela não tivesse uma aparência física, uma beleza, né, exterior no rosto dela e tudo mais, como a de Raquel. E o texto dá a entender também que mesmo numa perspectiva do corpo físico, né, o corpo de Raquel era mais bonito do que o corpo de Lia, ou mais atrativo do que o corpo de Lia, para dentro dos padrões deles lá, ok? Quando a gente lê esse texto aqui, talvez a gente tente imaginar, né, a Raquel ou a Lia daqui para lá, né? Aquilo que a nossa cultura e a nossa sociedade estabelece como critérios de beleza, né? Mas lembre-se que nós estamos falando de uma outra época, de um outro contexto. Na verdade, não tem muito como a gente definir como é que é essa beleza, né, que Raquel tem maior do que Lia, tá bom? Mas o fato é que dentro dos padrões deles, a Raquel, ela era mais bonita, mais atraente do que a Lia. Embora o texto deixe subentendido aqui que a Lia ela tivesse um espírito mais nobre do que o de Raquel. E o verso 18 continua dizendo que como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que um estrangeiro, fica portanto comigo. Então o Labão quer que o Jacó continue com ele, continue trabalhando, e quer pagar alguma coisa para Jacó. E o Jacó está apaixonado pela Raquel, e ele então faz um negócio, né, com Labão, um negócio de gente apaixonada, né? Ele se propõe a trabalhar 7 anos pela mão de Raquel. O número 7 na Bíblia, ele traz essa ideia de plenitude, né? Essa ideia de algo que é completo, tá certo? Então talvez a decisão de Jacó aqui pelos 7 anos era para mostrar que realmente ele tinha o coração dele completamente voltado, né, para Raquel. O fato é que ele oferece esse negócio, né, para Labão, e o Labão acha um excelente negócio, né? Ele vai ter lá o trabalho de Jacó
por 7 anos, e depois de 7 anos ele vai fazer o pagamento, que é entregar então a filha dele, a Raquel, como esposa de Jacó. E aí o texto continua dizendo que Jacó serviu por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Então é história de amor, né? É aquela história assim do cara que é apaixonado e ele não mede esforços, ele faz coisas absurdas, né? Como fruto da paixão dele pela Raquel. Eu acho que qualquer um aqui que está me ouvindo, que já tenha passado, né, uma fase aí de paixão por alguém, pode identificar ou reconhecer, talvez até hoje, ainda hoje, coisas que a gente faz, né, para provar ou para demonstrar o nosso amor, né, a intensidade do nosso amor pela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, né? E aí passou os 7 anos de trabalho, Jacó então vai cobrar o salário, né? Passa os 7 anos, não é 7 anos de um dia, não é 7 anos 2 dias. O Jacó trabalha os 7 anos, mas também quando cumpre ele quer receber o salário. O verso 21 diz: vencido os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Então, durante 7 anos, o Jacó trabalha para Labão, ele ama Raquel, mas ele não tem nenhum tipo de relacionamento com a Raquel. Depois dos 7 anos ele vai requerer, e aí o Labão reúne todos os homens do lugar e dá um banquete. Era a tradição deles, era a maneira deles demonstrarem, dentro da cultura deles, né, o casamento, firmarem o casamento, né? No nosso contexto hoje, você vai no cartório, você assina lá os documentos, aquela coisa toda. No contexto deles, o casamento era firmado fazendo um grande banquete, dando uma grande festa com testemunhas. Montava-se uma tenda, né, no meio da festa, que era a tenda das núpcias, né? E depois de vários dias e noites lá celebrando, festejando, o noivo então ia com a noiva para aquela tenda, e eles passavam a primeira noite junto, eles tinham um relacionamento sexual, e todo mundo que estava ali era testemunha de que realmente eles tinham se casado. E aí o texto diz assim: contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e esse teve relações sexuais com ela. Então, bom, deixa eu ler aqui a sessão para depois eu comentar isso. E Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Lia para que se dedicasse aos serviços dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebeu que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Então, bem-vindo ao mundo de Labão. O Jacó, ele vai conhecer um espelho, né? Ele vai conhecer o Labão. Da onde vem a sagacidade, né? Da onde vem essa postura de engano, né, que era o estilo, né, de ser do Jacó. Eu comentei na live de ontem que ele herda isso, né, de certa forma, herdar não no sentido de necessariamente genético, né, mas no sentido de postura, de dinâmica de vida, né, da sua mãe Rebeca. A gente percebe lá, o texto de ontem mostra como Rebeca orienta Jacó para enganar o pai dele. E aí, quando a gente começa a conhecer Labão, a gente vê que esse negócio é um negócio de família mesmo, essa postura de enganar o outro, de passar a perna, né? Esse estilo de vida de ser sorrateiro, era um estilo de vida da família que a Rebeca vem. Né? O irmão dela é que nem ela engana lá o marido, ela engana o Isaac. O Jacó é um enganador, ele cresce dentro dessa cultura, né, do engano, de ser sutil, né, com as coisas que ele está fazendo. Ele aprende isso, e quando a gente conhece Labão, a gente vê que isso também está presente na vida de Labão. Labão é assim, né, anos-luz na frente de Jacó, ele é tio, né, de Jacó, e a gente vê isso aqui, né, na maior naturalidade. Ele chega para mim, então veja só, ele trata com Jacó uma coisa, ele faz um contrato de trabalho com Jacó, e o contrato de trabalho dele com Jacó é que Jacó vai trabalhar para ele 7 anos
E Jacó está trabalhando para ele esses 7 anos esperando poder se casar com Raquel. Depois de 7 anos, ele fez um trabalho completo para Labão. O número 7 tem a ver com essa ideia de algo que é pleno, né? Então ele serviu plenamente Labão por Raquel. E aí o Labão entrega para ele a Lia. E quando ele vai reclamar, o Labão diz para ele: não, mas o costume nosso aqui, a tradição nossa aqui é diferente da de vocês lá, talvez. Aqui a gente não entrega a filha mais nova sem antes ter casado a mais velha. O problema nessa questão é que, vocês concordam comigo que o Labão deveria ter dito isso para Jacó no começo do contrato? Né? Eu tenho um querido amigo com quem eu sirvo há muitos anos na Mocidade para Cristo, é meu líder, meu chefe, Marcelo Galberto. Ele diz assim: o que é combinado não é caro, é o preço, né? O Jacó, ele não estava sabendo disso, não estava no contrato, né? É que nesses contratos que a gente assina hoje, que tem aquela letrinha miúda, né? Lá no pezinho do rodapé, né? Nem o contrato a gente lê direito, ainda mais as letrinhas miúdas, né? A Lia estava na letrinha miúda lá do contrato, não é? E o Jacó, ele é então enganado por Labão. O Labão entrega a Lia primeiro. O Jacó, o texto não diz isso, mas não é errado a gente entender que isso aconteceu dessa maneira. O Jacó devia ter bebido muito vinho, ele devia estar para lá de Bagdá, e ele entrou na tenda, a Lia entrou, né, e ele está achando que é a Raquel, a mulher dele. Ele tem relacionamento sexual com a Lia, e só na manhã seguinte que ele acorda, que ele vê que quem está deitado do lado dele não é Raquel, é a Lia. E aí ele vai reclamar o pagamento. Ele fala: ué, mas peraí, com Labão, você me enganou, eu trabalhei por Raquel, como é que você me deu a Lia? E aí o Labão, né, vem com esse argumento, né? E obviamente, para que o Jacó não ficasse irritado, eu imagino que o Jacó devia estar muito bravo, falando com o sogrão dele lá, né? Para ele não ficar mais bravo, mais irritado, o Labão já vem com uma contraproposta, né? Então, olha só, no verso 27 diz assim: todavia, termina esta semana de núpcias. Veja aquilo que eu falei, né? A festa é uma semana, né? Dele, 7 dias também. Então, todo dia eles estão em festa durante uma semana, e toda noite ele vai lá e entra na tenda com a esposa dele, com a Lia, diante de todo mundo. Isso é um testemunho de que eles estão casados. Todavia, termina essa semana de núpcias, e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. Então o Labão, ele fala: não, mas calma, não fica bravo, eu vou te dar a Raquel, eu te dei a Lia pelos 7 anos que você trabalhou, mas vamos fazer um negócio, eu te entrego a Raquel também, e você continua aqui, me serve mais 7 anos por causa de Raquel, né? E o Jacó, como ele era apaixonado pela Raquel, ele nem discute isso com Labão. Ele poderia ter discutido, ele poderia: não, senhor, o que é isso? Você vai me dar ela agora aqui, e eu não vou trabalhar mais nada, eu trabalhei por ela. Ele poderia ter brigado, né? Mas ele não faz isso, porque o coração dele realmente é tomado de amor por Raquel. E o verso 28 diz assim: Jacó anuiu, ou seja, ele concordou, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão, então Jacó anuiu, ou seja, ele concordou. E aí o texto diz: concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou a sua serva Bila e a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais que a Lia. Então Jacó tinha algum tipo de afeição também pela Lia, mas ele amava a Raquel muito mais que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Então, ao todo, Jacó serviu 14 anos a Labão para que ele pudesse ter Raquel. Então, eu penso que esse é um princípio, um ensino, né, para a gente precioso. Embora ele seja voltado aqui para o relacionamento, né, de amor entre um homem e uma mulher, um relacionamento conjugal, eu entendo que o princípio que está por detrás, ele é aplicável a todas as áreas da nossa vida. Veja, quando nós fazemos algo por amor, o tempo
e o sacrifício não tem peso para a gente, não é verdade? Por isso as Escrituras nos dizem, Jesus nos diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, né, com todo o nosso ser. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Porque tudo aquilo que procede do amor nunca é para a gente pesado, nunca é tempo demais, nunca. Ok? Veja, conforme o princípio de Jesus, e o princípio de Jesus está estabelecido em cima no princípio que o próprio Senhor, o próprio Pai, né, Deus, e isso inclui Jesus também, porque são misturados, são diferentes, mas estão juntos, né? Mas assim, é um princípio estabelecido pela própria palavra do Senhor no Antigo Testamento, né? O maior mandamento, ou o primeiro mandamento é este, é o Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, com todo o teu ser. Esse é o Shema, ok? Esse é o primeiro mandamento. Então, nós precisamos entender que qualquer tipo de como eu posso colocar isso? Qualquer postura da vida da gente em relação a Deus, a missão e as coisas de Deus, que não esteja alinhado, ok? Tem como fonte, na verdade, o fato de nós precisarmos de uma renovação de amor no nosso coração pelo Senhor. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em segundo lugar isso, em terceiro lugar aquilo. É buscai prioritariamente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor vai lhe acrescentar. Então veja, quando nós achamos difícil sermos fiéis ao Senhor, por exemplo, na nossa generosidade, na contribuição financeira, na entrega dos nossos dízimos, quando a gente acha que é difícil a gente testemunhar de Jesus para as pessoas, a gente falar com outras pessoas a respeito de quem Jesus é, quando a gente acha que é muito pesado, muito sacrificial a gente servir numa comunidade de fé e outras coisas desse tipo, o nosso problema é o mesmo. O que nós precisamos é de uma renovação de amor no nosso coração. E aí eu quero fazer esse primeiro questionamento aqui, né? Vamos parar nesse momento aqui. Será que nós não precisamos orar agora e pedir: Senhor, renova o amor em meu coração, renova o amor por Ti, renova o amor pela Tua igreja, renova o amor pela missão no meu coração, renova o meu amor por Ti, Senhor. Faça isso, ore assim agora. Espírito Santo, vem e renove no nosso coração o nosso amor prioritário por Ti, pelo Pai, pelo Teu povo, pela missão, em nome de Jesus. Amém. Sabe, às vezes a gente vê os sintomas e a gente não vê a causa. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Quando eu encontro pessoas, cristãos, por exemplo, que acham pesado ser generoso, ser fiel nas suas contribuições, eu não tenho dúvida, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a Deus. Quando eu encontro cristãos que acham muito pesado servirem a sua comunidade de fé, o problema não está na agenda, o problema está no amor a Deus nos seus corações. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Se você está me ouvindo e se você está passando por algum momento assim de apatia, de indiferença, de desânimo, por favor, pare de olhar para os sintomas, pare de olhar para fora, pare de olhar porque é a mensagem do pastor que não é boa, é o culto que não é legal, é essa situação de pandemia que a gente está vivendo, esse negócio pare de olhar para essas coisas, isso são sintomas, essa não é a verdade. A verdade é, você precisa ter uma renovação de amor no seu coração, uma renovação de amor por Deus no seu coração, uma renovação de amor pelo povo de Deus no seu coração, uma renovação de amor pela missão de Deus no seu coração. É isso que você precisa. É disso que nós precisamos.
É isso que as escrituras nos mostram. Veja, Jacó serviu 7 anos a Raquel. Quando nós amamos, o tempo não importa, o sacrifício não importa, porque isso é fruto do nosso amor. Agora, quando nós não amamos, então tudo é pesado para nós, tudo é sacrificial para nós, tudo é difícil para a gente, tudo é arrastado para a gente, sabe? Quando a gente ama de verdade, a gente não tem problema com o tempo, com a dedicação, a gente não tem problema. Então é hora da gente pensar nisso. Quando a gente está num contexto, por exemplo, de adoração, e a gente começa a achar, nossa, o culto está demorando muito. Cara, o problema não é o culto demorar muito, o problema é o seu coração. Pergunta, qual é o nível do seu amor por Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Nós temos um monte de cristãos hoje. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas não conheçam a Deus ou não estejam salvas. Eu não posso avaliar isso, ok? Só Deus pode avaliar isso, e eu não quero avaliar isso, mas eu preciso avaliar o fruto do amor no meu coração, e você precisa avaliar o fruto do amor no seu coração. A verdade é que as escrituras apresentam para a gente que Deus nos amou primeiro, e Ele derramou o amor dele no nosso coração, e quando nós realmente mantemos isso centralizado na nossa mente, focado em nós, a nossa resposta ao Senhor é uma resposta de amor. E nada é difícil, nada é sacrificial, ok? Nada é pesado, porque nós amamos. Se Jacó amou assim Raquel, e 14 anos para ele não foi nada, imagine a dimensão, por um amor imperfeito. Imagine a gente responder um amor perfeito. Ok, mas tem um detalhe aqui no texto que eu preciso esclarecer para vocês. Eu já vi muita gente dizendo que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel. Isso não é verdade. Jacó trabalhou 14 anos sim, mas os primeiros 7 anos ele trabalhou sem ter Raquel. Os outros 7 anos ele trabalhou já tendo Raquel. Ok? Ele chegou para Labão e falou, ok, eu vou trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, só que dessa vez o pagamento vem antecipado. Eu não vou cair na sua de novo. Então o texto deixa claro isso. Olha só, verso 30. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Então, a segunda vez, os segundos 7 anos, o pagamento veio adiantado. Os primeiros 7 anos ele trabalhou sem ter a Raquel. Depois dos 7 anos ele ia receber a Raquel. Ele não recebeu a Raquel, ele recebeu a Lia. Aí ele ficou muito bravo, foi tirar a satisfação com o sogrão, e o sogrão falou, não, calma ali, é que aqui o costume é diferente, tá? Eu te dei a Lia, que é a irmã mais velha, mas agora eu também te dou a Raquel, se você me servir mais 7 anos. Aí o Jacó falou, ok, eu vou te servir mais 7 anos, mas o pagamento vem antes. Então, depois de uma semana que ele desposou Lia, ou seja, a festa de casamento de uma semana com Lia, ele se casou com Raquel, e os outros 7 anos que ele serviu a Labão, ele serviu casado com a Lia e casado com a Raquel, ok? Só um detalhe para ficar claro pra gente, porque tem muita gente que, eu já ouvi muita gente dizendo que o Jacó trabalhou 14 anos sem ter a Raquel, e não é isso, ok? Então só para deixar claro. E aí a gente vai entrar aqui na parte final do texto, que você vai perceber que há uma crise, então, que vai ser estabelecida aqui no relacionamento, nesse triângulo, né? Vamos chamar assim, nesse triângulo amoroso, que na verdade depois vai ficar mais complicado ainda, mas por enquanto é um triângulo amoroso de Lia, Jacó e Raquel. O texto diz assim, o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Essa introdução do texto é muito interessante, né? O autor, lembra que o autor bíblico ele está sendo inspirado, ok? E ele traz uma revelação para a gente aqui de algo que certamente o Senhor mostrou para ele, né? O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda. Preste atenção, o texto não diz que o Senhor tornou Raquel estéril. O texto diz que o Senhor tornou Lia fecunda.
E aí diz assim, enquanto Raquel permanecia estéril. Então, Raquel não dava filhos, ok? E Deus fez com que Lia fosse fecunda. Esse é um detalhe que parece bobo, né? Mas não é. O texto não diz que o Senhor fez com que Raquel ficasse estéril. O texto diz que o Senhor fez com que Lia fosse fecunda, ok? Porque dentro do processo da criação, o natural é a reprodução, ok? É ter relacionamento e você gerar filhos. Crescer e multiplicar e encher a terra. Ou seja, a bênção do Senhor está na geração dos filhos. Mas a realidade da esterilidade é uma realidade que acontece em função da queda. Então esse é um detalhe que parece bobo, mas não é. Porque a gente tem uma tendência de atribuir a Deus, atribuir ao Senhor as coisas que não acontecem na vida da gente ou não acontecem da maneira que a gente gostaria que acontecesse na vida da gente, e a gente deixa de atribuir ao Senhor as bênçãos que na verdade acontecem na vida da gente. Embora a gente fale muito que o Senhor nos abençoe e tudo mais, você pode prestar atenção, a maioria das pessoas, quando você vê uma situação problemática acontecendo, elas dizem assim, mas por que o Senhor permitiu que isso fosse assim? Por que o Senhor não impediu que isso fosse assim? Como se Deus fosse o agente daquelas coisas. Mas a Bíblia mostra Deus sempre sendo agente do bem, agente da bondade, agente da bênção, não agente da maldição. É verdade, sim, que há textos onde Deus ele julga determinadas circunstâncias e situações, mas todos esses textos sempre têm um contexto muito claro de rebelião contra Deus, e ele está julgando uma rebelião, ok? Não é esse caso aqui. Então, o caso aqui é o seguinte, Deus tem uma queda pelas pessoas que são desprezadas. Esse é o caso aqui. E Deus, o texto diz que Deus viu o desprezo de Jacó para com Lia e o coração do Senhor se voltou em ternura para Lia. Raquel era amada por Jacó. E Deus então voltou o coração dele em compaixão, em bondade, em misericórdia, em ternura, em cuidado para com Lia, porque ele via que Lia era rejeitada. E torna a dizer, Deus tem uma queda por pessoas que são rejeitadas. E é isso que está acontecendo aqui. Então, Lia se tornou fecunda, o Senhor a fez fecunda, ou seja, ela era uma pessoa que era altamente, uma mulher que era altamente fértil. Às vezes a gente brinca assim, né, que tem pessoas que têm dificuldade de engravidar, mas tem pessoas que se você olhar, a pessoa já engravidou. Ali era assim. Olha só, aí o texto diz assim, ó, Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben, pois exclamou, Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. E o texto continua dizendo, Lia engravidou de novo. E assim que deu à luz, outro menino exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada e deu-me mais esse filho, pelo que chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e exclamou, agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A esse deu o nome de Judá. E afirmou, dessa vez louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Então veja, Lia tem 4 filhos. Ela não somente tem filhos, 4 filhos, como ela tem 4 filhos homens, o que dentro da cultura deles era algo extremamente valioso. Ok? Com todo respeito que as mulheres todas que estão conosco, dentro da cultura deles, as mulheres não eram contadas. Os filhos homens eram contados. Então ela teve 4 filhos homens, ok? Eles eram herdeiros. E o que você precisa entender é que o que está acontecendo aqui, mais para frente a gente vai detalhar isso, mas o que está acontecendo aqui é a construção da nação de Israel, porque toda a nação de Israel vai vir desses filhos que Jacó vai ter, ok? E aí o que acontece é que Deus favoreceu Lia com a fecundidade, ela se tornou altamente fecunda, altamente fértil, e ela tinha vários filhos, enquanto a Raquel continuava sem gerar filhos, continuava estéril. E aí tem uma lição aqui pra gente que é muito importante. Veja,
embora Deus favorecesse Lia com a questão dos filhos que ela foi gerando para Jacó, a Lia depositava nos filhos a expectativa do amor que ela deveria receber do seu esposo, do seu marido. Então ela chama o primeiro filho que ela tem de Rúben, e ela dá o nome de Rúben a ele porque Rúben significa você ser favorecido na aflição. Então ele diz, Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Veja, ela acha que Jacó vai amá-la por causa do filho que ela deu. Depois ela tem outro filho, que é o Simeão, e ela dá o nome de Simeão porque ela diz que o Senhor observou que ela era desprezada, não é? Então, o segundo filho, ela atrela ainda ao desprezo que ela recebe do Jacó. Ela tem um segundo filho, ela espera que agora o Jacó deixe de desprezá-la e ele comece a apreciá-la. Novamente, ela tem a expectativa de receber o amor de Jacó por causa dos filhos, não é? E aí ela tem um terceiro filho, e ela diz, agora ele vai me dar toda a sua atenção. E ela dá o nome desse terceiro filho de Levi. Veja, o que eu quero destacar aqui pra gente é que isso que está acontecendo com Lia é uma realidade que acontece ainda hoje na vida de muitos casais, muitos casamentos. É aquela expectativa do casamento durar por causa dos filhos. Só que os filhos crescem, e quando os filhos crescem, o casamento acaba, o casamento se desfaz, porque na verdade nunca existiu, nunca houve relacionamento, nunca houve amor. Foi construído um relacionamento em torno dos cônjuges, o relacionamento estava baseado em cima dos filhos. Então veja, isso é algo que foi um erro na vida de Lia, na experiência de Jacó. Ela espera ser amada por Jacó por causa dos filhos. Se você está no seu casamento e você espera que os seus filhos sejam a garantia do relacionamento que você e seu esposo, você e sua esposa têm, eu quero dizer para você que você está num caminho extremamente perigoso. Okay? O caminho de um relacionamento conjugal que é profundo e abençoado é aquele onde os cônjuges se voltam em amor um ao outro, e não a gente depositar nos filhos a expectativa de que por causa deles o nosso casamento dure. Se você está andando por isso, você está andando num caminho perigoso. É tempo de você parar, você repensar, vocês como cônjuges sentarem, conversarem e acertarem e entenderem que o amor de vocês um pelo outro precisa ser um pelo outro e não por causa dos filhos, ok? Eu sei que eu estou falando aqui pelo menos dentro do contexto da minha igreja, eu vejo muito isso, muitos pais que devotam mais o amor deles aos filhos do que um ao outro. Esse não é o princípio das escrituras. A gente tem que amar os nossos filhos, mas o nosso amor pelos nossos filhos não pode ser maior que o nosso amor pelo nosso cônjuge. Okay? Ao contrário daquilo que a cultura da gente coloca, que diz assim, não, filhos são seus para sempre, cônjuge você pode trocar. Não é verdade. Isso é uma verdade dentro da cultura descartável que nós vivemos, mas não é uma verdade dentro do contexto da aliança bíblica. Ok? É muito importante a gente entender isso. A redenção de Lia acontece com o nascimento de Judá. Então veja, os 3 primeiros filhos que Lia tem, ela tem na expectativa de que os filhos possam trazer para ela a felicidade que ela esperava ter por ser amada por Jacó. Mas esse amor não vem. E aí quando ela tem o 4º filho, ela engravida a 4ª vez, ela diz assim, o texto diz assim, a este deu o nome de Judá. Judá significa louvor a Deus. Okay? Deu o nome de Judá e afirmou, desta vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Então veja, o 4º filho, o nome que a Lia dá para o 4º filho mostra para a gente que houve uma redenção na vida de Lia. Ou seja, ela desistiu de achar que o que ela precisava era receber o amor de Jacó por causa dos filhos. Ela não desistiu de querer o amor de Jacó, mas ela desistiu de achar que ela precisava do amor de Jacó, ela receberia o amor de Jacó por causa dos filhos. Ela conseguiu entender que os filhos, na verdade, são herança do Senhor. As Escrituras nos dizem isso. Os filhos são herança do Senhor. Pertence ao Senhor. É uma herança dele, um presente dele para nós, e nós nos tornamos responsáveis pela herança que é dele. Ela conseguiu entender isso e ela entendeu então que os filhos que ela recebeu, e isso fica expresso
em Judá era na verdade um presente de Deus, e se ela deveria esperar com expectativa o amor de alguém, ou devotar o amor a alguém, esse amor não deveria ser devotado a Jacó, ele deveria ser devotado a Deus. Então ela dá o nome do quarto filho dela de Judá, e isso mostra pra gente a compreensão, né, que ela tem uma redenção no coração dela, de achar que através dos filhos ela iria conquistar o amor do seu marido. E aí depois a gente vai entrar no capítulo 30, que essa novela, essa situação aqui vai ainda continuar, ok? Bom, é isso. Nossa live de hoje é isso. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer porque o seu coração está sempre inclinado para nós por causa das nossas necessidades. O Senhor tem uma fraqueza no seu coração por nossas necessidades. O Senhor vem ao nosso encontro porque o Senhor vê a necessidade que nós temos do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia. O Senhor não vem ao nosso encontro porque nós não precisamos. O Senhor vem ao nosso encontro porque o Senhor vê o quão carente, o quão necessitado nós somos. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que dispensa sobre nós toda a sua graça. E nós não queremos sermos merecedores do teu amor por causa daquilo que nós fazemos. Lia achava que iria conquistar o amor de Jacó por causa dos filhos que ela gerava. Ela conseguiu compreender, Senhor, que na verdade os filhos eram bênçãos do Senhor sobre a vida dela, porque o Senhor olhava para ela com meiguice e via a necessidade que ela tinha de ser acolhida e amada. Senhor, ajuda-nos a compreender isso, que nós somos amados pelo Senhor. Não é o nosso esforço, não são as coisas que nós realizamos que vai cativar o teu amor por nós. Não são os frutos que nós damos que vai mover o teu amor por nós. Na verdade, os frutos que damos, as coisas que vivenciamos, são frutos do teu amor por nós. E nós te louvamos por isso. Traz essa verdade, essa consciência, que eu oro agora, Senhor, por casamentos aqui, por casais aqui, que possam estar, Senhor amado, vivendo uma vida conjugal onde o relacionamento de aliança, de intimidade, não está sendo construído na base do amor ao Senhor derramado um pelo outro. Em cima, um relacionamento construído em cima da expectativa de serem reconhecidos, serem amados, terem a sua segurança em torno dos filhos que têm. Senhor, em nome de Jesus, traz redenção para isso. Traga Judás aqui agora, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo. Mais, traz redenção hoje, agora, aqui, para relacionamentos, para casamentos, agora, nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ok? Amém. É isso aí. Essa foi nossa live de hoje. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui, ver quem foram as últimas pessoas que entraram, que eu não cumprimentei. Acho que a última pessoa que eu cumprimentei foi a Simone, né? Fala aí, Viviane, tudo bem? Sônia Casais, bem-vinda. Beijo para você. Sofia César, que talvez estejam aí com você. Olá, Antônia, muito bem-vinda. Fala aí, o pessoal aí do ID Discípulos com a gente aqui. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Teologia na Cidade aqui com a gente também. Bem-vindos. Cris, olá Cris, bem-vinda, querida. Olá Sandra, Ana Rios, Cristina, fala Mateus, Lucila, olá Lucila, que legal que você está de novo por aqui. Olá Rodrigo Martins, bem-vindo também. Jô, fala Gilberto, meu querido amigo, reverendo Gilberto, bem-vindo, Deus abençoe você, muito bom ter você aqui com a gente. Fala Sérgio. Um comentário da Ana Kelly aqui: o amor de Deus por nós é infinito e tudo que fazemos é pouco para retribuir a tudo isso. É isso mesmo, Ana, amém. Fala Iron, e aí meu querido, beleza cara? Deus abençoe sua vida. É isso aí, Ana Kelly, ele só não sabia o que ele estava arrumando para a cabeça dele, viu? Gustavo, reverendo Gustavo, como criamos confusão em Deus com sua graça ainda nos oportuniza um tempo novo. É verdade, Gustavo, é isso aí.
Ele olha para a gente, Ele nos favorece por causa das nossas necessidades, né? Fala, Júlio, bem-vindo. Lowback, bem-vindo. Fala, Pedrão, legal ter você aqui, cara. Olá, Érica. Janabine, é isso? Ou Janaína? Não sei. Tudo bem com você? Bem-vinda também. Ok, tem uns aqui que são uns apelidos, né? Uns nomes meio abreviados, é difícil cumprimentar. Mas seja como for, sinta-se abraçado e cumprimentado, ok? Alá Emirá, que isso é verdade, estou vivendo isso, o tempo passa rápido quando o seu trabalho é para o Senhor Deus. Olá, Jana. Então, Jana, a próxima live é amanhã, ok? Então, aproveitando aí, Janaína, ok, Janaína. Então, aproveitando a pergunta da Janaína, deixa eu esclarecer aqui para o pessoal que entrou. O Eu, Você, a Bíblia acontece todos os dias de segunda a sexta, ok? Sempre às 18 horas, a gente está caminhando aí em cima do livro de Gênesis, é uma live de estudo bíblico, como vocês viram hoje. Eu exponho de segunda a quinta e na sexta-feira é uma live para perguntas e respostas naquilo que a gente teve conversando durante a semana. Então, Janaína, você é muito bem-vinda, volte outras vezes aqui, ok? Amanhã, 18 horas, sempre às 18 horas, tá bom, Janaína e os demais? Então, segunda a sexta, 18 horas, Eu, Você, a Bíblia, eu te espero aqui, tá bom? Tenham uma boa noite de descanso, um beijão para vocês, beijo no coração, até amanhã para todos vocês. Fui!